hoje nós vamos falar sobre as relações de trabalho, em especial o contrato de trabalho. Então, vem comigo, que nós vamos desvendar alguns mistérios em relação a essas especificações. Quando a gente fala de contrato de trabalho, nós estamos falando muito além do que aquele papel que nós encontramos ou assinamos no momento que nós somos contratados. O contrato de trabalho, ele é o acordo entre as partes. Então, ele vai muito além daquele papel. O papel é uma das formas que nós encontramos no contrato, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o contrato de trabalho, seu conceito é o acordo feito entre empregado e empregador, correspondente a uma relação de emprego, conforme está conceituado no artigo 444 da CLT. Quando nós falamos de contrato de trabalho, é importante entender quem são os sujeitos desse contrato, ou seja, as partes que estão combinando como que vai funcionar esse relacionamento. Então, nos sujeitos do contrato, nós temos, de um lado, o empregador, que é definido no artigo 2º da CLT, e do outro lado, o empregado, que é definido no artigo 3º. Então, essas duas pessoas compõem aí os sujeitos do contrato de trabalho. Então, recapitulando, o contrato de trabalho é o combinado entre as partes em como vai funcionar este relacionamento. A relação de emprego é como qualquer outro tipo de relacionamento que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, a forma com que vai ser combinado fica aí facultado entre as partes, né? Podem ser combinados da maneira que for mais adequado, desde que, é claro, não contradizam com as regulamentações, tanto a CLT quanto a Convenção Coletiva ou até mesmo a Constituição Federal. Então, se não estiver em nenhum lugar proibindo aquele tipo de relacionamento, fica facultado entre as partes como que vai funcionar o contrato. E aí vamos entender como que funciona a definição desses dois sujeitos. Então, o empregador, ele está definido no artigo 2º da CLT e diz o seguinte: considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Quando nós falamos do conceito de empregador, eu não estou limitando apenas as pessoas jurídicas. Por quê? Porque eu também encontro pessoa física como empregador. E aí nós podemos trazer o exemplo dos empregadores domésticos, né? Para eu contratar um empregado doméstico, não necessariamente eu preciso ser uma empresa. Como pessoa física, eu também consigo fazer essa contratação. Então, quem é o empregador? É aquele que vai ser o responsável pelo empregado. É aquele que vai assumir o risco da atividade econômica. O que significa isso? Eu não posso, como empresa, transferir os riscos da minha atividade, ou seja, a responsabilidade por parte da empresa, para o meu empregado. Então, eu não posso chegar no fim do mês e falar para o meu funcionário, para o meu empregado: olha, esse mês você não vai receber pagamento porque eu não tive nenhuma venda, eu não consegui nenhum cliente. Eu não posso fazer isso, justamente porque, como empresa, como empregador, eu assumo o risco da atividade econômica. Então, eu admito, ou seja, contrato, assalario, ou seja, faço o pagamento e dirijo a prestação pessoal de serviço. Dou ordens, informo para o meu empregado o que ele deve fazer, o que está dentro da sua responsabilidade, o que se espera em relação às atividades que ele vai executar. Então, essa é a definição de empregador. Já a definição de empregado, que nós encontramos no artigo 3º da CLT, diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste, e mediante salário. Então, o próprio artigo 3º já nos deixa claro de imediato que, para ser considerado um empregado, obrigatoriamente eu devo ser uma pessoa física. Então, aqui sim, eu tenho uma limitação.
falou de pessoa jurídica, eu já descarto a possibilidade de ser um empregado. Então, obrigatoriamente, para ser considerado um empregado, eu preciso ser uma pessoa física, que presta um serviço de natureza não eventual. Ou seja, esse serviço que eu faço não é esporádico, não é de vez em quando. Ele tem uma habitualidade. E eu faço essa prestação de serviço para quem me contratou, para o meu empregador. Eu dependo deste, justamente porque ele é o responsável pela atividade econômica, ele que assumiu o risco, e eu recebo salário para poder fazer essa prestação de serviços. Então, nós podemos notar que existe uma ligação entre essas duas definições. Então, em linhas gerais, eu posso dizer que não existe um empregador sem um empregado e não existe um empregado sem um empregador. Então, essa é a definição do empregador e do empregado que nós precisamos entender para saber que são eles que compõem o contrato de trabalho. E quando a gente fala de contrato de trabalho, eu também preciso ter muito claro qual é a diferença de uma relação de trabalho e uma relação de emprego. Quando nós falamos nesses dois tipos de relação, existe uma frase que deixa muito claro o que eu preciso entender. Então, diz o seguinte: todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é um empregado. Por quê? Porque quando eu estou falando de trabalhador, eu estou falando daquelas pessoas que compõem uma relação de trabalho. E o que é uma relação de trabalho? É toda e qualquer atividade que eu preciso de uma mão de obra, ou que demande uma mão de obra. Ou seja, tudo. Todas as atividades, todas as execuções precisam ser feitas por alguém, mesmo se for através de uma máquina. Eu preciso de alguém para controlar a máquina. Então, toda atividade que demande mão de obra é uma relação de trabalho. Por que isso? Porque quem está do outro lado nem sempre é um empregado, mas sempre será um trabalhador. E quando eu falo de trabalhador, eu tenho um leque de opções. Então, quais são os tipos de trabalhadores existentes? Nós temos o autônomo, que é um tipo de trabalhador, nós temos o trabalhador eventual, nós temos o trabalhador voluntário. Então, todos eles são tipos diversos de trabalhadores, cada um com os seus requisitos e as suas especificações. Já na relação de emprego, obrigatoriamente, para ser considerada como tal, eu preciso construir, vincular todas as características de um vínculo trabalhista ou de uma relação de emprego, um vínculo empregatício. Então, para ser considerado empregado, eu preciso reunir os requisitos que estão estipulados em lei. Então, eu só falo de relação de emprego quando eu estou tratando de empregado. Empregado este que é regido pela CLT, que tem um contrato de trabalho, que tem a assinatura da carteira de trabalho, que tem ali o registro feito em livros, em fichas ou sistema eletrônico, conforme preceitua o artigo 41 da CLT. Então, o empregado, especificamente, é essa relação de trabalho especial. Por isso que todo empregado é trabalhador, porque entra na classe de trabalhadores vários tipos de profissionais diferentes. Mas, para ser considerado empregado, eu tenho que reunir esses requisitos. Obrigatoriamente precisa ter todos os requisitos? Sim, porque na ausência de um ou de mais de um, eu desclassifico a questão de empregado e aí eu entro na questão do trabalhador, como nós vimos anteriormente. Então, quais são esses requisitos para a relação de emprego, para esse vínculo empregatício? Então, eu tenho que reunir esses 5 requisitos, todos juntos, eles são amigos, eles têm que andar juntos, é como se fosse uma receita aí de bolo. Eu preciso colocar todos os ingredientes. Então, o primeiro requisito para a relação de emprego é ser uma pessoa física, conforme está lá no início do artigo 3º da CLT. Para ser empregado, eu tenho que ser uma pessoa física. Se não for pessoa física, eu já desconsidero a questão de ser empregado. E aí eu posso ser outro tipo de trabalhador. A segunda característica, ou segundo requisito, é a pessoalidade.
O que significa isso? O contrato de trabalho, ele é classificado como um contrato personalíssimo. O que significa isso? Personalíssimo é quando só pode ser executado por aquela pessoa que foi contratada. Então, eu contrato um profissional para executar aquela função. Ele não pode se fazer substituir. Eu não estou falando de substituição transitória, no caso do funcionário se afastar por algum motivo. Eu estou falando que para cada cargo que existe na empresa, para cada vaga em aberto, eu contrato um profissional. Então, eu vou trazer um exemplo. Eu não posso colocar outra pessoa no meu lugar, no meu trabalho, porque eu fui contratada para executar aquela função. Não foi um terceiro. Então, eu não posso fazer essa substituição. Aquele contrato foi feito justamente para mim. Eu fui contratada por conta das minhas características, das minhas competências e das minhas habilidades. Então, eu devo executar aquela função. Essa é a característica de pessoalidade. O terceiro requisito é a da continuidade ou habitualidade, que também está preceituado lá na definição do artigo 3º. Quando ele diz que o empregado é aquela pessoa que presta o serviço de natureza não eventual. Ou seja, o serviço que eu presto para o meu empregador não é de vez em quando. Eu tenho aí uma constância na prestação do serviço, eu tenho um hábito, né? Eu tenho um compromisso em dias e horários específicos para poder prestar aquele serviço. Então, como exemplo, fui contratada para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Este é o meu compromisso, de segunda a sexta, das 8 às 18, essa é a minha habitualidade. Ou eu fui contratada para trabalhar sexta, sábado e domingo, entre 17 e 23 horas. Essa é a minha constância, essa é a minha habitualidade. Então, a continuidade ou habitualidade é ter esse hábito de se prestar o serviço, essa continuidade, essa constância. E aí, quantos dias a pessoa precisa trabalhar para ser considerada essa habitualidade? Será que eu preciso trabalhar obrigatoriamente acima de 3 dias, que é o que em muitos lugares nós encontramos? Tecnicamente, ou em linhas gerais, sim, acima de 3 dias. Porém, eu não posso engessar essa questão. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um funcionário contratado para trabalhar toda segunda e quinta-feira na minha empresa, e eu tenho ali aquele compromisso agendado, que toda segunda e quinta-feira, em horário X a Y, o funcionário vai prestar o serviço, eu já tenho algo característico. Não é esporádico, não é eventual, não é de vez em quando. Eu sei que existe aquele compromisso em relação ao trabalho que foi prestado. Então, vai depender muito do tipo de trabalho que é prestado, do cargo que está sendo preenchido, porque existem alguns cargos que não obrigatoriamente eu preciso trabalhar vários dias na semana, como, por exemplo, o professor. Se eu for contratar um professor para trabalhar nas segundas e quintas-feiras, para dar aula para minhas turmas de manhã e à tarde, eu tenho uma continuidade com ele. Porque eu sei que todas as segundas e quintas, as manhãs e as tardes, ele tem aquele compromisso, aquela responsabilidade de fazer aquela prestação de serviços. Então, a continuidade é este hábito, este compromisso que é agendado com o empregado. O próximo requisito é o da onerosidade. O que é isso? Quando eu falo oneroso, eu digo que é algo suado, algo que está sendo feito em contrapartida. Então, o que é oneroso no contrato de trabalho? O próprio serviço prestado. Então, eu sei que eu vou efetuar o pagamento para o meu funcionário mediante a prestação de serviços. Se ele não trabalhar, não tem lógica de eu mantê-lo no meu quadro de empregados. Então, a onerosidade é essa contraprestação. O profissional ele vai prestar o serviço mediante pagamento. Ele tem uma promessa de pagamento, ele está com a expectativa de receber ao fim do mês um valor X pelo serviço prestado, seja por hora, seja como um funcionário mensalista. Então, essa onerosidade é o que ele vai receber em troca da prestação de serviços. Obrigatoriamente precisa ser dinheiro? Não. Por quê?
Porque se o funcionário, se o empregado está trabalhando mediante promessa de algum tipo de pagamento, e aí pode ser, por exemplo, uma habitação e alimentação, ele está trabalhando por uma causa. Ele tem uma contraprestação, ele vai receber algo por aquilo. Como exemplo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é só a gente pensar, se eu tirar a onerosidade dessa relação, eu não estou falando mais de um empregado. Eu posso estar falando, por exemplo, de um trabalhador voluntário, que faz uma prestação de serviços sem ter nada em troca, pelo simples prazer de ser útil. Então, ele não tem uma expectativa de recebimento. Aí, fica mais fácil para vocês entenderem aonde que entra a questão do trabalhador e do empregado. Então, se eu tenho uma expectativa de receber algo pela prestação de serviços que está sendo feita, eu tenho uma onerosidade. E, por fim, nós temos o requisito da subordinação. O que significa isso? Subordinação significa que eu não mando em mim. Eu tenho ali uma prestação de serviços onde eu tenho que prestar contas daquilo que eu faço para alguém. Então, eu tenho um superior, eu tenho alguém que me deu ordens. Então, aquilo que eu executo no trabalho, eu não estou tirando da minha cabeça. Se eu estou fazendo aquele trabalho, foi porque alguém solicitou. Dentro da minha contratação, foi determinado aquilo que seria da minha responsabilidade, o trabalho que eu teria que entregar. Então, eu faço mediante ordens. Eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair, eu tenho um período específico de alimentação e descanso. Se eu faltar, eu serei penalizado por isso. Então, tudo isso é subordinação. Quando existe uma prestação de contas, existem ordens que estão sendo cumpridas. Se eu tirar esse requisito da subordinação, por exemplo, eu não estou falando mais de um empregado. Eu estou falando, por exemplo, de um trabalhador autônomo, onde ele é o seu próprio chefe, trabalhando no dia que quiser, na hora que quiser, faz o seu período de almoço, tem os períodos de descanso que lhe forem necessários, justamente porque ele não segue normas. Em contrapartida, ele também é o responsável pela atividade econômica, pelo risco. Então, se ele não trabalhar, ele até pode, não será penalizado, mas também não receberá por isso. Então, quando nós tiramos um dos requisitos, eu estou desvinculando essa relação de emprego, esse vínculo empregatício. Então, por isso que, obrigatoriamente, nós devemos reunir esses 5 requisitos, essas 5 características, para nos depararmos com um empregado. Então, um empregado, obrigatoriamente, deve ser uma pessoa física, com pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação. Se eu estou falando de um empregado, eu tenho que seguir com aquilo que está sendo determinado pela legislação trabalhista. Logo, eu tenho que fazer o registro desse funcionário, desse empregado, eu tenho que fazer a anotação na carteira de trabalho e eu tenho que ali propor um contrato de trabalho onde vai ser combinado como que vai funcionar essa relação. Então, esses são os requisitos. Falando aí, novamente, do contrato de trabalho, então, se eu tenho um empregado, eu tenho que providenciar o contrato de trabalho com ele. É o papel? Não, não necessariamente. Então, voltando para o conceito de contrato de trabalho. O contrato de trabalho é a própria relação, é o combinado entre as partes em como que vai funcionar esse relacionamento, são as cláusulas. O contrato de trabalho, ele pode ser classificado de 2 maneiras diferentes. Então, nós classificamos o contrato de trabalho pela forma com que ele é apresentado e pela duração que ele é feito. Como assim? A forma é a maneira com que nós enxergamos o contrato. E aí nós temos 4 tipos diferentes. Normalmente, nós fazemos de 2 jeitos. Então, dentro desses 4 tipos de forma, nós vamos sempre apresentar o contrato de 2 maneiras. Então, eu tenho um contrato por escrito, que realmente é aquele papel que vocês conhecem, que nós assinamos no momento da contratação, aquele papel que fica uma cópia para a empresa, uma cópia para o empregado. Esse é o contrato por escrito. Na ausência do contrato por escrito, eu posso dizer que não existe contrato de trabalho? Não, porque o contrato, como eu falei para vocês, é a própria relação e não o papel.
É lógico que o papel, ele serve como prova para afirmar aquilo que foi combinado entre as partes. Por que isso? Porque existe o contrato verbal. Então, eu posso fazer o contrato por escrito para ali ter uma prova, um documento, né, que comprove tudo aquilo que foi combinado entre as partes, ou eu posso fazer essa combinação de maneira verbal. Porém, fica mais difícil para fazer prova daquilo que foi combinado. Então, essa é a primeira são as duas primeiras formas da gente apresentar o contrato de trabalho, por escrito ou de maneira verbal. E aí, pessoal, em relação àquilo que foi determinado entre as partes, nós temos a forma expressa e a forma tácita. Quais são essas formas? Por expresso é quando eu tenho detalhadamente o que foi combinado. Então, nós combinamos previamente o que pode e o que não pode naquele contrato. Quais são os direitos e os deveres de ambas as partes, de ambos os sujeitos. E eu coloco ali pormenores. Então, tem empresas que colocam, além do cargo, do salário, do horário de trabalho, do lugar da prestação de serviços, coloca a questão de descontos que podem ser feitos caso o funcionário traga algum prejuízo para a empresa, pode colocar uma cláusula de confidencialidade, pode colocar ali um compromisso em relação à entrega de uniforme, pode colocar alguma cláusula em relação à bonificação que será paga para o funcionário. Então, eu estou deixando de maneira expressa, ou seja, detalhado, aquilo que foi combinado entre as partes. Então, é muito comum nós encontrarmos o contrato por escrito e de maneira expressa. Por escrito, porque eu estou colocando num papel, e expresso porque eu estou detalhando o que pode e o que não pode ser feito, como que vai funcionar aquele relacionamento, quais são os direitos e os deveres de ambos os sujeitos do contrato. E, por fim, nós temos o contrato tácito, que é quando não se é combinado previamente como que vai funcionar. É o famoso deixa a vida me levar, deixa acontecer naturalmente, onde não é combinado previamente, eu vou deixar a relação fluir, e se a outra parte não tiver uma resistência, se ela aceitar aquilo que está acontecendo, entende-se que está combinado. Então, o contrato tácito, normalmente, ele é encontrado em relações mais informais. Quando a empresa ela quer formalizar essa contratação para evitar até mesmo desgastes futuros, ela sempre faz o contrato por escrito e de maneira expressa, para ficar determinado e formalizado, documentado, tudo aquilo que foi combinado. O que é importante que vocês saibam, muitas vezes, no momento da assinatura do contrato, o empregado ele não lê. Ou até lê, não entende, ou se entende e não concorda, ele assina da mesma maneira. Justamente porque está empolgado, está feliz por conta da contratação, está animado com aquele emprego que ele conseguiu, então acaba aceitando ali, no calor do momento, todas as cláusulas que estão descritas no contrato. Às vezes até mesmo sem ler, como eu falei para vocês. O que é importante que vocês saibam, pessoal, que fique bem claro isso. A partir do momento que eu assino um contrato de trabalho, eu estou dizendo sim, eu aceito. Igual num casamento. E ali eu estou dando a minha concordância. Tanto que dentro, né, do direito civil brasileiro, um dos requisitos para qualquer tipo de contrato é o consentimento. Então, eu tenho que consentir, eu tenho que concordar. Quando eu assino um contrato, eu estou concordando com aquilo que foi combinado. Então, mesmo que você leia e não aceite muito, ou aceite o contrato justamente por conta da necessidade, tenha pelo menos ciência daquilo que você está assinando. Justamente porque no futuro você pode acabar pleiteando, brigando por alguma coisa, ou sentindo uma resistência em relação ao seu empregador por algo que você previamente já havia consentido. Então, a gente acaba brigando por algo que eu já havia aceitado. Então, não adianta aceitar no começo e depois acabar reclamando, porque foi dado o livre consentimento em relação àquilo que foi estabelecido. Dentro dos contratos de trabalho,
dificilmente o funcionário vai opinar nas cláusulas. Existem alguns tipos de empregados, dependendo do cargo e do salário recebido, onde o funcionário tem essa autonomia também de colocar ali as cláusulas do contrato. É raro acontecer, mas pode acontecer. Então, normalmente, o contrato de trabalho é o que a gente chama de contrato por adesão, onde uma das partes, ou seja, o empregador, determina as cláusulas e a outra, que é o empregado, dá o seu aceite. Então, por favor, ao assinar um contrato de trabalho, tenha pelo menos ciência daquilo que você está assinando. Então, essa é a primeira forma de classificar o contrato, é a maneira com que nós apresentamos ele. E a segunda maneira de classificação é pela duração do contrato. Então, no momento que nós estamos estipulando um contrato de trabalho, eu vou determinar qual que vai ser a vigência, a duração daquele contrato. Em regra, os contratos de trabalho, eles devem ser indeterminados. O que significa isso? Quando eu tenho um contrato com data de início, porém eu não tenho um fim estabelecido. Então, voltando aí para o casamento, eu não caso pensando no divórcio, eu caso pensando no quê? No felizes para sempre. Enquanto existir o amor entre as partes, vai existir o relacionamento, vai existir o contrato de trabalho. Então, em regra, os contratos de trabalho devem ser feitos desta maneira, por prazo indeterminado. Eu só tenho estipulado o primeiro dia. O último vai depender da própria relação. E aí, pessoal, existem as exceções. Então, em alguns casos, é possível ter um contrato por prazo determinado, onde o indeterminado não cabe, porque vai acabar sendo muito oneroso para a empresa ou desnecessário. Então, existem algumas situações especiais, onde nós podemos fazer contratos por prazo determinado. O que é o contrato por prazo determinado? É aquele que eu possuo uma data de início e uma data de fim estabelecido. Então, eu sei exatamente qual é o primeiro e qual é o último dia do contrato de trabalho. Quando vai ser o primeiro e o último dia de trabalho daquele empregado. Em quais situações nós podemos verificar isso, por exemplo? No contrato de experiência, eu tenho uma data de início e uma data de fim. O próprio contrato determinado, por exemplo, do aprendiz, que é um contrato especial, eu tenho uma data de início e uma data de fim. O contrato temporário também tem uma data de início e uma data de fim. Então, são alguns exemplos de contratos especiais, contratos que nós podemos fazer por prazo determinado. E aí, quando nós falamos de contratos de trabalho, nós temos vários tipos de contratos diferentes, de acordo com a necessidade da empresa e da forma de contratação. Então, qual o modelo de contrato que eu vou utilizar? Depende da maneira que eu estou contratando aquele empregado e da necessidade do empregador. Então, eu trouxe para vocês os 6 exemplos, os 6 tipos de contrato mais utilizados. Os 2 últimos que estão em destaque, eles começaram a vigorar a partir da reforma trabalhista em 2017. E os 4 primeiros são mais antigos. Então, eu tenho o contrato de trabalho a título de experiência, que é muito utilizado. Todas as vezes que eu tenho um contrato indeterminado, antes eu faço um contrato de experiência, justamente para que ambas as partes possam se analisar, verificar se querem assumir aquele compromisso, aquele relacionamento sério. O contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é a regra dos contratos. Contrato de trabalho por prazo determinado. O contrato de trabalho temporário. O contrato intermitente, que está preceituado no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. E, por fim, o contrato de trabalho remoto, teletrabalho ou home office, que agora, na pandemia, também está sendo muito utilizado. Então, nas próximas aulas, nós vamos falar das especificações dos contratos. Nós vamos aí entrar na questão de um por um, para que vocês possam entender melhor como que funciona cada um desses contratos que estão listados. Então, obrigado pela presença de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima. Beijos!
Tchau!